né, e a equipe desse PEX que foi para lá, a construção desses 7 equipes nos primeiros 30 dias foi planejada. Então, só dos PAs receberam acompanhamento e os bombeiros, porque toda a equipe também que fez o atendimento teve que ter um acompanhamento, né, do processo de trabalho deles do dia do incidente. Seguinte. Então, essa construção que foi montada, né, é uma construção inversa da pirâmide e elas colocam para a gente, né, então, o primeiro processo de trabalho é em cima das nossas redes básicas, onde tem agente comunitário de saúde, né, onde estavam os velórios, onde está mais no coletivo, as igrejas, escolas, muitos CTGs colocaram seus CTGs para os velórios, escola de samba, assim, o movimento da cultura de Santa Maria para ajudar neste momento, né, na territorialização também, na ajuda aos familiares, né. Então, elas colocam todo o tempo ali, grupo regulador, saúde mental, emergencial e permanente. A gente teve que conseguir casar em cada grupo de GT de trabalho um funcionário da prefeitura com um representante que estava no comando do processo, porque a gente não temos recursos humanos para trabalhar numa catástrofe dessas. Então, a gente potencializava, né, nesses 15, 20 dias, que a gente só conseguiu fazer isso depois de 20 dias quase, né, até 30 dias, né, algumas pessoas para casar nos grupos de trabalho. Então, o grupo de primeiro de acolhimento de saúde mental, grupo de regulação, atendimento de redes, então, foi construído. Mas o Ministério e o Estado sempre disseram, né, a coordenação é do município, né, cara? Então, o diálogo permanente com a União, o Estado e o município foi verdadeiramente realizado em Santa Maria na situação dessa tragédia, né? Seguinte, pode passar o outro. A gente trouxe para vocês, né, eu quis botar, né, dados de atendimento de voluntários. Nos primeiros 60 dias, a gente trabalhou com voluntariado. A gente teve o contrato emergencial efetivado dia 25 de março. Então, Santa Maria, sem esse pessoal nos ajudar, e vocês, muitos que estão aqui, talvez trabalharam, eu não sei quem é que está aqui que trabalhou, agradecer sempre, né, que dos dois total, né, da primeira fase e segunda fase, que a gente já coloca ali, né, de 1º de fevereiro, 28, né, fevereiro e março, a construção foi feita até Santa Maria se organizar e colocar seus recursos humanos para potencializar essa rede e essa construção. Então, muitas reuniões diárias, nos primeiros 30 dias, eu acho que eu só dormi 3 horas por dia, mas trabalhando com o Estado se revezava, mas a gente, o município, não tinha recursos humanos e a gente tinha que acompanhar o processo que eles estavam desencadeando para nós assumir. Então, nós somos muito poucos para assumir uma gestão forte e pesada, e eu quero dizer para vocês que é a primeira vez que eu saio de Santa Maria desde o incidente que eu estou aqui em São Lourenço. Então é muito legal estar fora um pouco de Santa Maria, mas falando do incidente, como a Fernanda falou, mas é um outro momento, né? uma outra forma de visualizar o incidente. Então, assim, é um respiro para a gente sair um pouco lá da nossa terra, que vai precisar depois eu me recarregar aqui no São Lourenço. Né? Seguinte, a gente tem o dado agora atual, né? Eu fechei o dado hoje de manhã, porque assim, a gente tinha o relatório diário, né, para a Força Nacional, para o acompanhamento do ministro Padilha, né, de toda a rede da Força Nacional do SUS. A partir de março a gente começa a construir os relatórios semanais e agora a gente está fazendo os relatórios quinzenais. A gente não conseguiu ainda os dados, esses dados são SUS do acolhimento, mas eu não consegui da rede privada, certo? Porque a gente sabe que tem muito atendimento sendo realizado ou pelos convênios e a gente não tem ainda a construção do cuidado, mas a gente está fazendo as reuniões lá para a gente pegar todo esse dado que foi construído. E eu quero fazer um destaque, durante esses 3 meses, o acolhimento só encaminhou 6 pacientes para internação. Então isso é uma coisa muito legal de visualizar. A gente recebe indenização suicida, a gente recebe casos graves, é construída uma rede, agora eu vou apresentar
da rede de atenção, como que eles construíram, ir para dentro dos territórios, cuidar dos trabalhadores da UBS, da Estratégia de Saúde da Família, e cuidar das famílias no seu território. Então, acho que isso foi muito forte também para a gente conseguir trabalhar lá e não ter encaminhamento para a internação. Seguinte. Dos 7 grupos que foram montados, 2, né, ficaram definitivos, porque também tem um processo de acompanhamento e de planejamento do que vai ficar, o que vai sendo diminuindo conforme vai passando a fases da crise. Então ficou o GT de Atenção Básica e Redes, né, iniciamos, daí eu faço um relato um pouquinho da história, né, iniciamos a roda a partir de terça-feira, dia 29 de janeiro. Os parceiros foram trabalhadores do SUS, operadores da BNH, residentes, voluntários de Blumenau e São Lourenço do Sul e a Secretaria de Assistência Social. Então, percepção da necessidade de aproximação com a rede, visita os territórios, função apoio e momento de escuta dos profissionais e construção do mapa dos óbitos por território. A partir disso, eles construíram todo um cuidado na atenção básica e de apoio à gestão. Esse GT está em processo de reestruturação, né? O seguinte, que nesse momento atual, então, a partir de 1º de março, 1º de abril, todos os 42, né? A gente fez um contrato emergencial com 42 pessoas, 25 foram para esse serviço criado, que até o momento a gente não sabe o que é do ponto da rede de atenção do ARRAPS, se vai ser um CAPS 3, se vai ser um NASF, se vai ser um serviço novo criado em saúde mental, por o Ministério da Saúde saber, não sei. Mas a gente está lá discutindo, né? Mas a gente tem um tempo, como eu sou gestora, eu botei um tempo limite de mais um mês para a gente decidir o que vai ser aquilo, porque a gente precisa de recursos, né? A gente não faz saúde sem dinheiro. Então, eu não sei se a gente tem que se adaptar às leis que o Ministério coloca, que define, né? NASF, CAPES. Não sei, hoje a gente está botando dinheiro do município, do tesouro do município, em todas as ações que a gente está desenvolvendo nesse serviço de acolhimento. Então o GT está em reuniões internas, reuniões intersetoriais e institucionais, formaram um grupo do núcleo de cogestão, reelaboração dos cronogramas e visitas, e aí começa então, que a gente já tinha iniciado com a residência, que a gente faz 1 ano e 3 meses que a gente tem a residência multiprofissional em saúde mental, o matriciamento. Então a gente une esses grupos e faz o matriciamento em saúde mental com acolhimento. Então a gente está tentando construir esse processo. Seguinte, a gente está numa nova fase agora, né? Então a gente teve um introdutório dia 25, 26 e 27 de março para o contrato emergencial. A gente está com uma nova instalação no Centro de Atenção Psicossocial, então saímos do 2º andar do CAPES Caminhos do Sol, temos uma casa, né, para fazer esse serviço, né, está um trabalho intensificado na construção da linha do cuidado e territorialização. Então, pode botar mais um cliquezinho. A gente está se superando, né? Os trabalhadores estão se superando, o município de Santa Maria está se superando. Amanhã a gente vai ter um encontro, né, com o Ministério, o Estado, o município, começa amanhã 9h10, com toda a avaliação de acertos e erros, né, e o que a gente pode potencializar num tipo de catástrofe, né, ou tragédia que a gente viveu. E a gente está sendo referência, que nem São Lourenço é, que nem Blumenau é. Santa Maria passa a ser referência na construção, na velocidade que a gente conseguiu organizar rapidamente uma estrutura de atenção psicossocial, né? Que o nosso desafio é bem grande, porque a gente não tem tão forte assim a política de saúde mental em tipo de situação desse momento. Seguinte, quero mostrar em primeira mão. Eles já começam, hoje, agora, meio-dia e meio, eles me mandaram o folder do acolhimento e eu já faço umas ressalvas. Será que é 24 horas? Nós vamos ter, a gente não sabe que serviço é esse. A gente está usando dispositivos de CAPES, né? A gente está usando dispositivos de PNH, a gente está usando dispositivo de estratégia de saúde da família, do conceito de escuta, de acolhimento, de ambiência noturna. Mas eu não sei que tipo de serviço é esse. Então, eu mandei um e-mail para ele, eu tenho medo, que nós estamos construindo? Porque a gente tem que dar conta daquilo que a gente está construindo e
Então, eles estão trabalhando, a gente tem reuniões, esse grupo tem reunião quinzenal, eu tenho reunião semanal com a cogestão, com toda a política de saúde mental, para a gente trabalhar. Dia 24 de maio agora a gente vai fazer um processo de trabalho de que qual é o ponto desse serviço na rede de atenção psicossocial, que a gente não sabe qual é o ponto dele, e destacar ali a parte, né, que todo cuidado é uma espécie de artesanato. Não pode ser feito em série. Trata-se de um ato singular que se tece um a um, sem exceção. Então, o que a gente está lutando lá para tentar no acolhimento é que cada pessoa tem seu plano terapêutico circular, tem o processo de enlutamento, dos dados 60%, já dos 551 pessoas que passaram por lá, 60% são pessoas que estão diretamente ligadas ao incidente, outras 40% não tinham nada a ver com o incidente, mas foram atingidas na sua subjetividade em função da tragédia. Seguinte, só o folderzinho, e eu passo agora para a Carol para seguinte fazer os seus apontamentos e algumas acho que passa lá do nosso processo de trabalho lá. Obrigada. Bom, rapidamente, né, eu vou falar, porque na verdade o que eu estava combinando com a Zucca antes da gente entrar. O Estado falou quando o município não podia falar, né? Agora que o município pode falar, o Estado tem que aprender a se retirar, né? Então a gente está na condição de ente com o apoio dos municípios, a gente tem que estar lá, tem que estar junto, mas à medida que a gente enxerga e vê que o município pode dar conta, a gente vai se retirando, que não quer dizer que essa saída né? A gente está sempre voltando, mas com uma agenda muito mais pontual. Eu só queria então fazer algumas pequenas ressalvas, até pelo adiantado da hora, né? Mas a gente está falando numa mesa sobre RAPs, né? A RAPs nos aponta a questão da rede, dos diferentes pontos de atenção, que aqui a gente viu diferentes experiências. E só lembrar que é dessa forma que vai se produzir cuidado. Ninguém é herói, ninguém sozinho no seu serviço, por melhor que o serviço seja, resolve situações que são complexas. Portanto, a gente precisa de todos os pontos de atenção. A gente precisa de urgência e emergência, a gente precisa de SAMU, a gente precisa de reabilitação psicossocial, a gente precisa do hospital, a gente precisa da unidade de acolhimento, a gente precisa de projeto de desinstitucionalização, de CAPs, de atenção básica, unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, etc. A gente precisa de todos esses pontos e ainda a gente precisa mais. A gente precisa articular esses pontos de cuidado da rede de saúde com os outros pontos da cidade, que fazem sentido, como nos mostra a história que o pessoal da Desiste contou, do Agenor, né? Então, que vai ser o cara do restaurante que traz a comida, o pessoal do Curtume que recebe, isso não está no ponto da RAPS, nem vai estar, né? Mas está no ponto do projeto terapêutico singular desse usuário, é ele que nos aponta que a gente tem que acionar esses diferentes espaços de cuidado. Essa rede que se tece é tecida, destecida, retecida e redirecionada a partir do usuário, né? Em Santa Maria, e eu tinha que dizer isso porque a gente está vivendo aí as voltas com tentativas, né, de compulsórias, que inclusive depois nós vamos estar passando já um abaixo assinado contra as compulsórias do Osmar Terra, do Dr. Tiago e da Miriam Marrone. Quem quiser assinar, a gente convida, tá, a colaborar com essas pessoas. Embora os três que eu citei vêm da área da saúde, parece que eles esqueceram o que é fazer clínica, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer se a gente embarcar nessa canoa furada, porque a gente já embarcou mais de 100 anos atrás, falhou. Imagina agora que o mundo é outro, né? Então nós somos rigorosamente contra, o Estado do Rio Grande do Sul é rigorosamente contra as compulsórias, já se manifestou publicamente, já lançou nota, o Ministério também, e, enfim, Conselho Federal de Medicina, de Psicologia. Então, assim, vamos nos manifestar também aqui no Mental Tchê, colocando nossos nomes e nossos CPFs nessas listas. E ontem mesmo, de madrugada, a gente já mandou uma carta para a presidenta Dilma, tá? Que a gente já sabe que chegou nela, já
Santa Maria, que eu falo demais e eu não quero me alongar, porque daqui a pouco já está a mesa das autoridades chegando, que Santa Maria nos demonstra a partir, acho que a grande lição, a lição número 1 é que se alguém tinha dúvida que o Sistema Único de Saúde funciona, Santa Maria nos prova. Quando os 3 entes da federação trabalham de forma conjunta, quando todo mundo quer cuidar e salvar a vida, o negócio funciona. Não tem a Mil, não tem Unimed, não tem Golden Cross, que vai pagar uma conta dessas. Somente o Sistema Único de Saúde é capaz de salvar vidas dessa forma. E aí a gente tem que dizer que nós que estávamos lá e que assistimos a chegada do ministro Padilha e depois a presidenta Dilma, né, e a tomada de decisão absolutamente rápida, né? Nós não tínhamos condições de salvar essas vidas em Santa Maria porque a gente não tinha respirador para todo mundo, especialmente pelo caso do tipo de intoxicação pulmonar que gera essa fumaça específica do poliuretano. Então, a gente tem que tomar a decisão de tirar eles de lá. E isso foi uma decisão do ministro Padilha, obviamente em acordo com o Estado e município, na parceria com outros municípios como Canoas e Porto Alegre, que receberam usuários, né, que necessitaram, e com a FAB, que nos ajudou no transporte, todas as equipes multidisciplinares que se formaram para trazer esses usuários em segurança, com a melhor qualidade, com a qualidade de uma CTI aérea, e chegar no seu destino vivos. E nós tivemos 100% de êxito no transporte. Perdemos sim usuários dentro do hospital, perdemos, mas eram pessoas que estavam com um comprometimento de queimadura muito importante de via aérea, e só 7 de todo o contingente que foi transportado. Então a gente considera isso uma vitória, né? E dizer também que a primeira equipe que veio foi comandada por uma enfermeira chamada Suelen, que fez o primeiro transporte dos primeiros 7 que voaram de Santa Maria para Porto Alegre. Se a gente consegue, no meio de uma crise como a Azuca falou dessas, Brasina, como diria o outro, né? Uma crise imensa, inclusive para nós, porque a gente estava ali, ninguém aqui, eu pelo menos não sou especialista em desastre, meu especialismo em crise é saúde mental. Isso sim eu me garanto, né? Mas o que eu faço numa situação dessa? Então a gente vai aprendendo junto com os familiares, junto com os outros colegas, junto com as pessoas que chegaram para nos ajudar, né? Mas especialmente trabalhando no rigor do SUS. A gente passava o dia inteiro falando isso para os voluntários que chegaram. Se é Cruz Vermelha, se é Médicos Sem Fronteiras, se é Abraped, se é do Conselho XYZ, aqui você vai ser trabalhador do SUS. Aqui você vai contribuir para isso, né? E foi como eu acho que a gente conseguiu trabalhar de forma conjunta, atendendo uma crise dessa envergadura em crise. Por isso que eu acredito que é possível qualquer ponto de atenção atender crise, dentro daquilo que está na nossa governabilidade ali. Essa ação conjunta entre as 3 esferas, né, demonstrou a capacidade que a gente tem de dialogar, apesar das diferenças partidárias, políticas, sociais e sei lá mais o que, religiosas e etc. Tá? Para fechar, em relação à questão das lições, que eu acho que é importante de dizer, a gente teve um momento bastante difícil, eu acho, especialmente com a mídia. Eu acho que é algo que a gente tem que começar a colocar no nosso horizonte de preocupação, né? Porque a gente teve situações absurdas em relação à mídia e que a gente também teve que contornar. E aí olha tuas fotos e fico pensando, a mídia faz mal para a saúde, né? E lá o que nós pensávamos o tempo inteiro era, a mídia faz mal à saúde, porque a mídia criava situações de alarme. Por exemplo, a Azuca está dizendo o tempo, esses 3 meses, 6 internações. Nós tínhamos 48 horas do evento e tinha anúncios de 12 suicídios. Fulano se enforcou não sei aonde. E nada disso era verdadeiro, mas a mídia começava a vincular essa história, né? E aquilo começava, aquilo que era mentira, a soar como verdade. E nisso, gente, o que acontecia lá no acolhimento 24 horas? Começava a aparecer gente. A gente tem dados do acolhimento que após
apresentação, por exemplo, daquela panaceia do Fantástico, com reconstituição e tudo do momento, teve aumento da procura no acolhimento 24 horas. Após o vídeo da Discovery, que inclusive as pessoas que participaram, sobreviventes que participaram, ficaram muito chateados, porque disseram assim, poxa, não foi isso que combinaram comigo, e agora estão fazendo, eu me ver na TV vivendo a minha história. Uma das meninas, por exemplo, que estava com terror noturno, no processo de acompanhamento, baixou essa ansiedade, conseguiu ir dormir no seu quarto, dá o depoimento para Discovery, combina que vai aparecer só o depoimento dela, e eles botam um personagem vivendo a história dela, e ela se vê na TV, né? E aí ela passa a ter terror noturno, começa a voltar a dormir com o pai e mãe, né? Isso vai voltar para o acolhimento. Então, o quanto a gente precisa dialogar sim com a mídia para que eles entendam como é que se dá essa notícia, o que se vincula dessa notícia, que a gente não está querendo cercear a liberdade de expressão da mídia, mas que a mídia não produza adoecimento, né? Então essa eu acho que é uma questão que a gente tem que trazer. A Zucca colocou a questão do voluntariado, e eu queria dizer que para além do voluntariado das pessoas que atenderam no acolhimento, toda uma rede de solidariedade que se montou em Santa Maria. Acho que num evento como esse a gente vê o melhor do ser humano e o pior do ser humano, mas eu quero falar do melhor do ser humano, que era dentro mesmo desse pavilhão, onde as pessoas estavam ali esperando a pior das notícias que a gente não quer receber, né, que é a perda do ente nosso, né, e tinha cartazes das pessoas oferecendo as suas casas para um lanche, para tomar um banho, para descansar um pouco, enfim, com os telefones celular. E a gente pensava, nossa, qualquer pessoa, né, se criou uma rede, ninguém tinha medo de ninguém era zumbi, ninguém era, sabe? Tinha uma coisa Também tinha os voluntários dentro do ginásio que passavam pela gente e diziam, estou vendo que a senhora não parou ainda, a senhora tem que tomar uma água, e dava uma água, uma bolachinha, como chama esse negócio? Aquele cereal, aquelas barras de cereal, para a gente se sustentar. Ou o nosso motorista, né, o seu Agnaldo, que também era equipe de atenção psicossocial, que às 3 horas da madrugada disse, olha, corpo, não pare em pé sem comida, vocês têm que comer, e nos traz uma comida também, uma Coca-Cola para levantar a glicose, dizer, né, nos cuidando, a ajudar a cuidar. Acho que a gente também tem que falar os motoristas, tanto da Secretaria Municipal, quanto os motoristas da Secretaria Estadual de Saúde, que eu não sei se tem algum aqui, foram incansáveis, fazendo VD com a gente, visita domiciliar de madrugada, a hora que batiam, né? E ninguém ganha hora extra não no estado, né? E todo mundo estava lá pela mesma causa, né? As coordenadoras regionais de saúde mental, que muitas foram para lá, o Rafa, que não é coordenador, mas é diretor lá da área de moradia, também foi, e muita gente que eu não quero esquecer o nome, pessoal da escola, de saúde pública, enfim. A gente teve um processo de muita gente se ajudando a cuidar, muita gente se cuidando, a gente segue nisso. Como a Zucca falou, a gente não tem um prazo para acabar com esse trabalho, tá? A Pneu disse 5 anos, a gente investiga o pulmão, se nada aparecer, ok. Na saúde mental a gente não pode dizer que em 5 anos, ou 6, ou 10, a gente tem que acompanhar as pessoas. E eu entendo a Zucca como gestora preocupada com o nome, mas eu não estou preocupada com o nome, eu estou preocupada que tem um ponto. Tendo um ponto, o nome vai surgir, né, da criatividade de vocês e talvez da própria cidade. Eu acho que acolhimento é uma palavra ótima para esse local, porque é exatamente o que ele faz. Para finalizar, gente, eu queria dizer que toda a equipe de saúde mental e a equipe da 4ª coordenadoria da CRS, que a Lu está aqui, mas tem a Flávia, a Lu é coordenadora de saúde mental da 4ª regional, que é onde está Santa Maria, tá? Tem a Flávia, tem a Ilse, tem a Bernadette, tem um monte de gente, não vou dizer todos os nomes, todo mundo trabalhou de forma conjunta no estado e a gente segue, né? Olhando para os cadastros, fazendo busca ativa, conversando com as famílias, tem toda a questão medicamentosa, então o CEPAF, né, a nossa área de medicamentos também está envolvida, e a gente faz gestão de casos junto com Porto Alegre, tá? A equipe de saúde mental, então, Ana Carolina, a Carol Forte, a Carlinha, a Paulinha, todo mundo, Simone, toda a galera
ok? Lá se foi a dona Doralina para Gravataí. Quem é que cuida da Doralina em Gravataí? As gurias lá da seção de saúde mental ligam para Gravataí, falam com os pontos de atenção de rede, vê quem é que vai fazer a visita domiciliar, quem é que vai fazer a ligação telefônica, e a gente está se cuidando. Tem gente que foi para Santa Catarina, de mental de Santa Catarina. A própria coordenadora foi na casa da menina visitar, a menina disse: nossa, eu nunca fui tão cuidada na minha vida. O que a gente quer é que essas pessoas possam ficar bem, né? E que a gente também possa saber que a gente fez tudo o que foi possível ser feito, sem ao mesmo tempo ser invasivos ou impor um cuidado que de repente a pessoa não está querendo receber. Por isso que nosso fio é uma navalha, né? E a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, fazendo matriciamento. Eu olho para a Fernanda, que também coordenou os grupos de matriciamento com atenção básica a partir da experiência vivida aqui em São Lourenço, até em função da crise de São Lourenço com a enchente, na perspectiva da gente cuidar de forma conjunta dos seres humanos. É só assim que a gente vai conseguir andar sem todo mundo estar trabalhando na mesma perspectiva. É muito difícil de produzir cuidado. Queria agradecer a mesa, né, pelas falas, as falas inspiradoras aqui de processo de cuidado, e que a gente vai seguindo aqui no Mental Tchê, conversando e podendo trocar ideias, desafios e projetos. Obrigada, Carol. A gente tem aqui agora um desafio aqui para uma questão de encaminhamento para fazer, e aí abro para vocês. Bom, gente, então assim, realmente a mesa foi extensa, porque como a gente vê, a gente está saindo, a RAPS cresceu, né? A rede de atenção psicossocial cresceu. Se a gente fosse pensar ainda colocar as outras redes também que fazem parte da rede, os parceiros intersetoriais, ainda teríamos mais pessoas para falar, mais histórias para escutar, mas ainda é a primeira mesa e a gente vai estar por aí, então, podendo estar conversando com vocês. Agradeço, então, aqui a todos que participaram da mesa e puderam contribuir aqui com seus relatos. E aí, então, a gente está disponível para poder seguir conversando com vocês. Infelizmente, não vai dar, então, para abrir para debate. Tá bom? Muito obrigada.